hoje, que é sobre a questão dos hotéis em Las Vegas, tá? E o que eu vou falar na live de hoje? Eu vou trazer para vocês, vou começar falando sobre os erros, tá? Como evitar esses erros na hora de escolher esse hotel, por que esses erros vão impactar na escolha do seu hotel e vão afetar diretamente aí a sua experiência em Las Vegas. Depois eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada hotel, sobre as redes dos hotéis, vou explicar como que funciona e por último vou passar também algumas informações mais relevantes, tá? Dicas, enfim, para ajudar vocês aí e para quem ficar até o final da live eu também vou dar um presente para vocês, que com certeza vai ajudar vocês a afunilarem aí essa escolha do hotel. Então vamos lá, sem mais delongas eu vou direto ao ponto, né? Então vamos lá. Gente, a primeira coisa quando muita gente me chama, né, me pergunta, tem dúvida, ou quando eu vou conversar, né, com as pessoas sobre roteiro, vou fazer uma consultoria de viagem ou até mesmo no direct no WhatsApp, muitas me perguntam, né, Carol, qual é o melhor hotel, né, onde que eu fico hospedado, que dica que você me dá? E às vezes eu pergunto para a pessoa, olha, você já tem a data da viagem, você já escolheu o seu hotel? E as pessoas escolhem, às vezes, muito os hotéis baseado, assim... Claro, a primeira coisa que a gente vai olhar, até eu, quando vou viajar, a gente olha a questão de preço, né? Custo-benefício. E, às vezes, isso pode ser um erro, tá? Então, assim, esse é o erro número 1 que eu vou falar pra você. Quando você decide vir para Las Vegas, você se basear puramente na questão do preço do hotel. Então, aguenta aqui comigo que eu vou te explicar o porquê que isso não é uma boa estratégia para você. Em se tratando de Las Vegas, a gente está falando aqui de uma cidade que tem só o Hotel MGM, por exemplo, que é uma grande rede que tem aqui, tem mais de 6 mil quartos. Então, assim, numa concentração de metro quadrado, a gente tem a maior quantidade de quartos, assim, de hotéis. Só os hotéis da rede MGM tem mais hotéis do que a própria cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, assim... quartos de hotéis disponíveis. Então, a gente está falando, assim, numa abundância muito grande. Claro que isso vai causar uma certa confusão em você. Isso vai te deixar, assim, inseguro. Às vezes, pô, mas às vezes é uma diferença de preço tão pequena. Qual o hotel que eu escolho? Qual que seria a melhor opção? E principalmente para quem nunca veio para Las Vegas, né? Que a gente está falando assim, eu tô indo para um lugar que eu nunca fui. Então, é difícil mesmo fazer essa escolha. E quando eu me baseio apenas pelo preço, você pode estar deixando de pegar, às vezes, um hotel que, por uma diferença muito pequena, vai te trazer muitas outras vantagens. Como, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui para vocês que acontece muito. Existe um hotel aqui em Las Vegas que se chama Circus. Esse hotel, ele é um hotel super baratinho. Baratinho, assim, que na maioria das vezes, se você entrar no Booking ou qualquer outro lugar, você vai encontrar tarifas por 28, 30 dólares, 25 dólares, tá? Da hospedagem desse hotel. E por que eu não recomendo ficar neste hotel? Eu não recomendo ficar neste hotel porque quem mora aqui sabe. Existe uma coisa que se chama, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma coisa que se chama bed bug. Bed bug, gente, eu tenho pavor desse negócio, porque é um parasita que fica nas camas dos hotéis, por isso que chama bed bug. E quando a gente viaja em estrada, principalmente hotéis que tem muita rotatividade, as pessoas trazem esses parasitas das suas casas, dos outros lugares, para esses hotéis, tá? E este hotel, especificamente em Las Vegas, tem uma incidência enorme de bed bugs. E qual que é o problema disso? Bom, você vai ficar todo picado, tem pessoas que desenvolvem alergia, são bichinhos bem pretinhos que ficam na cama do hotel, gente, isso é bem nojento. E assim, isso causa, porque ele impregna na sua roupa e quando você vai para sua casa, você leva isso com você. E aí isso vai empestear a sua casa. Aí você tem que fazer aquela detetização, colocar aquelas bombas. É um negócio, assim, muito difícil de se livrar. E só com um negócio muito forte, com químicos muito fortes, você se livra daquilo. E direto sai nas notícias aqui dos Estados Unidos, aqui de Las Vegas, tá? Falando que este hotel, mais uma vez, teve denúncia que está infestado com bed bugs, aí eles isolam uma área, limpam, mas depois libera de novo, entendeu? Então, assim, não é uma boa opção, tá? Então, quando eu falo pra vocês essas questões dos hotéis, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, particularmente, quando vou fazer viagens de carro, por exemplo, road trips, eu olho os hotéis, mas principalmente, assim, esse quesito limpeza é
uma coisa mínima, certo? Que todo mundo quer ir, quer ter um quarto limpo, você quer ter uma cama limpa. E várias vezes, gente, eu chego nos quartos dos hotéis e eu encontro cabelo na cama, porque às vezes não trocou, entendeu? Você vai confiar? Não sei. Mas eu tenho pavor dessa ideia de pensar em bed bugs. Então, assim, olhar as reviews, olhar o que as pessoas falam sobre o hotel é muito importante, porque se você vai ficar em média de 4, 5 dias aqui, além da sua estadia, você vai pagar o resort fee, calma que eu vou chegar nessa parte que também encarece a sua estadia, vale a pena você ficar no hotel que pelo menos é limpo, é seguro, não tem cheiro de cigarro, muito cheiro de cigarro dentro do quarto, uma coisa que muita gente relata pra mim que acontece lá dentro do Circus, por exemplo. Além dele estar um pouquinho mais afastado, e, consequentemente, o público que vai frequentar esse cassino é um público de um poder aquisitivo, às vezes, menor. E tem muito americano aqui, muitos locais, muitas pessoas que visitam. Então, assim, você vai ver pela diferença, tá? Então, assim, não tô dizendo que ele é 100% ruim. Ah, Carol, eu já tive clientes que ficou lá e a experiência foi ok. Tudo bem, gente, mas eu tô dizendo, assim, que, às vezes, por uma diferença de $10, você vai ficar muito melhor localizado num hotel mais novo, num hotel que vai te oferecer custo-benefício muito melhor. A não ser, por exemplo, vou te dar um caso, uma exceção. Eu tive uma cliente que veio em dezembro, entre Natal e o Ano Novo, e a gente tá falando de um pico aqui, onde os hotéis vão ficar mais caros, as diárias vão ficar mais caras, a cidade está muito lotada. E ela ficou no Circus e foi tudo ok. Porque já estava muito caro. Por ser um hotel barato, a diária ela já estava muito cara. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso, que às vezes você ir pelo hotel mais barato não compensa. Guilherme, depois eu vou respondendo aqui as perguntas, tá? Deixa eu só terminar minha linha de raciocínio. Ai, senão eu me perco aqui. Então, assim, não se baseiem só pelo preço. Quando você for olhar pelo preço dos hotéis, eu gosto muito do Booking, tá? Tem 2 sites que eu compro muito viagens aqui nos Estados Unidos, que é o Booking e é o Expedia. Por quê? Porque esses 2 sites também trazem pontos. E aí você vai subindo de nível ali conforme você vai fazendo essas viagens e fazendo as suas compras aqui nos Estados Unidos de hotéis. E você ganha, por exemplo, descontos para você alugar carro, você ganha descontos nas tarifas dos hotéis. Por exemplo, eu hoje no Booking, dependendo do hotel, eu tenho descontos de 15% até 20%, porque eu já tô Genius número 3. Porque todas as minhas viagens eu coloco ali. Então você vai juntando pontos. Então escolha uma plataforma que você vai acumular esses pontos e que vai te ajudar. Às vezes, aqui em Las Vegas, tá? É uma coisa que eu vou falar assim pra vocês que estão aqui nessa live. Só vocês que estão aqui nessa live vão me ouvir falar isso, porque fora daqui eu só vou dar essa informação pros meus clientes que fazem a consultoria ou aqueles clientes que fazem o roteiro personalizado comigo. Então presta atenção. Se você também quer ter descontos de até 15% a 20% reservando os hotéis aqui em Las Vegas, se você entrar no site dos hotéis, das redes dos hotéis e se cadastrar e você criar o seu membership ali, que é o seu cartãozinho de jogador, que é gratuito, é um programa que você não paga para absolutamente nada, você também pode conseguir um desconto ali nos hotéis, dependendo da suíte. Não é sempre que tem isso, mas você consegue, tá? Então fica essa dica. O problema é que quando você vai comprar diretamente nos sites desses hotéis, tanto Booking ou se você vai comprar no Expedia, lá não tem desconto, mas às vezes tem uma tarifa diferente. Por exemplo, eu já cotei para cliente no site da Expedia e do Booking, no Booking estava mais barato do que no próprio site do hotel e que não tinha essa promoção. Então compensa comprar pelo Booking, tá? Só que, obviamente, essas empresas americanas você não vai conseguir parcelar no cartão, então você vai ter que pagar isso à vista, tá? E aí uma opção que alguns clientes optam, né, quando fecham um roteiro comigo, pega comigo e aí o que eu faço? Eu faço o pagamento do hotel para eles e aí eles conseguem parcelar através do nosso parcelamento inteligente. Os clientes podem parcelar até 12 vezes fechando com a gente, tá bom? Mas fica essa dica, tá? Então, assim, quem pegou, pegou. Quem não pegou, só os meus clientes agora que pegam. Então, assim, com relação a essa questão dos hotéis, sempre procuram essas opções. Agora, sim, Carol, esse é o erro número 1 que eu vejo. Um outro erro, tá, que eu vejo as pessoas cometerem na hora de escolher um hotel para Las Vegas é você ficar fora da strip. Então, vamos lá, gente. Raríssimas as exceções, raras as exceções, tá? Eu vou recomendar para um cliente ficar fora da strip. Porque se a gente for pensar em Las Vegas, a gente está pensando numa avenida comprida, que vai da direita e esquerda, e tem tudo nesta avenida.
Todos os hotéis estão ali. Então a gente tá falando, começa na placa e vai descendo até downtown, a Fremont. A gente tem aí mais ou menos uns 10 quilômetros, 9, 10 quilômetros. Acho que não chega a tudo isso, tá? E é uma rua reta, praticamente. Vai fazendo uma curva, assim, chegando lá pra downtown, mas pensa numa linha reta que tem tudo ali. Não recomendo também, a não ser raras as exceções, você ficar hospedado na parte antiga de Las Vegas, que é a Old Vegas, que é a Fremont. Carol, por que você não recomenda ficar lá? Nem fora da Strip? Porque é o seguinte, tudo acontece na Strip. A maioria dos hotéis, dos cassinos, é uma atração por si só. Então, como eu já falei na live, em algumas lives anteriores, vou tornar a repetir. A gente consegue entrar e sair dos hotéis de forma gratuita, tem banheiros, tem restaurantes, tem atrações. Então, assim, os hotéis por si já são uma atração. A maioria dos hotéis temáticos, então, são muito bonitos para você entrar, tirar foto, passear. E eles estão ali, um do ladinho do outro. Então, você vai andando um do lado do outro, eles se comunicam por dentro, eles têm o trenzinho gratuito, que vai conectando, tem as passarelas, tem as pontes, tem as escadas rolantes. Então, você vai se divertindo ali fazendo essa caminhada, né? Então, quando a gente faz o roteiro personalizado também, a gente cria todo esse roteiro otimizado para vocês. Explica onde que tem as passarelas, o que tem para você. Ó, você corta caminho aqui, você faz isso para otimizar essa questão da viagem. E aí, o que acontece? Quando você fica fora da Strip, e aí você vai cometer o segundo erro, que eu vou fazer uma live só sobre isso, tá? Só sobre isso nós vamos discutir esse assunto. E que é polêmico, mas eu vou falar, já vou falar de novo. Não vale a pena você alugar carro para ficar os 7 dias ou toda a sua viagem em Las Vegas. Porque você vai gastar mais dinheiro. Você aluga o carro para 1 ou 2 dias, coisas específicas que você queira fazer. Os tours para fora da cidade, quer fazer as compras, quer ir para o supermercado, Walmart, visitar as coisas fora da Strip, gente, porque ali você vai gastar dinheiro à toa. Mas isso é um assunto para uma outra live. Então, se você fica fora, você vai ficar gastando muito mais com transporte. E não faz o menor sentido você ficar se deslocando para ir para o centrinho comercial. Então, evitem ao máximo. E se você for ficar na parte antiga de Las Vegas, tem 2 hotéis que eu vou recomendar você ficar, só 2. Então anota aí, que é o Circa. Esse hotel é um hotel novíssimo em folha, tá? Que acabou de inaugurar, ele é bem recente. E lá ele é um hotel só que ele só é para maior de 21. Então se você tiver com família, esquece. Que lá não, nem entrar na porta lá, você tem que apresentar a sua identidade. Só maiores de 21 anos, tá bom? Então ele é um hotel novo, é um hotel que vai valer a pena você ficar, se você tiver que ficar lá. E um outro hotel que seria o Golden Nugget, que é um outro hotel também melhorzinho em questão de estrutura. Porque os outros hotéis são muito, 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 muito antigos. E aí a gente volta naquela mesma questão. Recentemente tem uma americana aqui em Las Vegas, ela chama Vegas Starfish, um negócio assim, o Instagram dela. E ela sai fazendo reviews de tudo quanto é coisa aqui em Las Vegas. É uma americana, tem milhões de seguidores, é uma coisa de louco. E ela faz, às vezes, inspeções nesses hotéis, ela fica hospedada e ela dá o review dela e ela conta os piores hotéis, os mais sujos, não sei o que. Gente, ela ficou hospedada, eu acho que em 4 ou 5 dos hotéis que tem ali na Fremont, na parte antiga. Todos eles, assim, péssimos. Tipo, muito sujos, muito. Então a gente tá falando assim, tem que prestar atenção nessas coisas, galerinha, porque é um volume muito grande de pessoas chegando aqui, então a gente quer ter um mínimo de limpeza, eu acho, né? Um mínimo de limpeza e tranquilidade a gente quer ter dentro do quarto. Então, assim, evitem isso. E se você fica fora, você vai demorar para se locomover. Aí, vamos supor, gente, é a mesma história, eu vou dar um exemplo clássico aqui, é a mesma história de quando eu fui para Nova York. Vou dar um exemplo. Eu fui para Nova York no inverno, ano passado, para ver a decoração de Natal. E aí, pesquisando, claro que os hotéis mais baratos vão estar perto do aeroporto, vão estar em New Jersey, vão estar fora de Manhattan, porque Manhattan é caro. Né, gente, o nosso colega aqui de Nova York, se ele estiver aqui, ele não vai me deixar mentir. Manhattan é caro, Brooklyn é mais caro, essas áreas mais nobres são mais caras, porque você tá na ilha, você tá ali onde tudo acontece. Em Nova York você pega o metrô, é tudo ótimo, maravilhoso. Aí eu falei assim, tá, mas custo... Aí eu fui ver um pacote, aí falei, custo-benefício talvez vale a pena, porque em Nova York tem metrô, é muito mais fácil se locomover, tá. Só que, acontece o seguinte, os metrôs vão até certo horário, né, que tem aquela constância. Depois de uma certa hora, diminui muito ou espaça demais. A gente tava falando de um inverno que era muito frio. E aí você tá andando o dia inteiro, você sai cedo, tipo, sei lá, 7, 8 horas da manhã, que você quer aproveitar o máximo disso. Você tá andando o dia inteiro, você já tá cansado.
Aí às vezes você quer só ir no hotel, trocar de roupa, dar uma descansadinha pra sair de novo pra jantar. Principalmente Vegas, porque Vegas é uma de dia e outra de noite. Então, era igual eu lá em Nova York. Você vai andar e você quer voltar pro hotel. Você fala assim, putz, eu tô tão longe, até eu voltar pro meu hotel, trocar de roupa eu já fico lá, porque eu já tô morta. Então não vale a pena. É a mesma coisa. Então eu acabei ficando em Manhattan, ali no Chelsea, porque você vai economizar em outras coisas. A gente tem que pensar em experiências, tá? Então eu acho que você tá fazendo um investimento de sair do Brasil, de vir pra cá, que é longe, tem todo um investimento custo-benefício financeiro. Então vamos tentar encontrar a melhor solução. Porque Las Vegas de dia é uma coisa, às vezes você vai querer sair com uma roupa mais confortável. Aí à noite, vamos supor que no seu roteiro você colocou pra ir num show ou você colocou pra ir num restaurante mais chique, ou você quer ir para um barzinho com vista, ou você quer ir para uma balada, até você voltar pro hotel. Se trocar e depois ter que voltar, pegar trânsito, não sei o que, blá blá blá, gente, você tá gastando muito tempo e por isso que a gente tem que otimizar ao máximo a nossa viagem, salvo raras exceções, tá? Mas assim, via de regra, um planejamento inteligente é isso. Você tem que saber onde você vai alocar os seus dólares, o seu dinheiro, para fazer valer isso a pena. Porque às vezes é uma economia boba, é uma economia burra mesmo, que a gente faz e a gente não se dá conta que depois a gente poderia ter otimizado isso de uma forma melhor, tá? Não sei se vocês concordam 100% com o que eu tô falando, mas eu falo isso por experiência própria. Por mim, porque tudo que eu passo para vocês em termos de experiência de viagens e aqui em Las Vegas, são coisas que eu faço e que eu indico para os meus amigos e são coisas assim que eu falo para vocês de coração. Igual eu postei hoje aqui no Instagram, porque eu fico extremamente irritada. Assim, eu fico bem brava mesmo quando eu vejo as pessoas perdendo dinheiro em coisas que não valem a pena, sabe? Então, assim, o meu papel aqui tá sendo para ajudar vocês a ser a mais transparente possível nesse quesito. Então, são esses dois erros que, por favor, tentam evitar na hora de escolher o seu hotel. Agora vamos para as informações referentes aos hotéis. Primeiro eu vou ler o que você está falando. Oi, Mi, tudo bem? Vamos fazer esse roteiro. Vamos agendar, pode deixar. Você consegue explicar essa taxa que cobra... A Thalia, ó, minha noivinha. Essa taxa que cobra no hotel e depois devolver e não entendi direito. Vou explicar. É sobre o depósito. E alguém tá me perguntando se eu conheço o Hotel Planeta Hollywood. Conheço todos os hotéis, gente. O que você acha do MGM Signature? Muito bem avaliado. Então vamos começar, que essa foi a primeira pergunta com relação a hotéis específicos aqui que vocês me fizeram. Guilherme, não sei se você tá aqui na live ainda, mas o MGM Signature, ele mudou de nome agora, tá? Não tem mais esse nome. Esqueci agora o nome que tá. Eu tive uma cliente que ficou lá recentemente e trocou o nome, tá? Mas ele é um hotel muito bom, sim. Este hotel, inclusive, ele não fica na strip mesmo, mas ele tá ali, na região. Ele tá, tipo assim, na ruinha paralela. Você tem um acesso direto para dentro do Hotel MGM por dentro. Você vai ter que andar um bocado, mas você já cai dentro do Hotel MGM, que está na strip. E o bom desse hotel é que são 3 torres e ali você tem... É um quarto com tipo cozinha. Tem alguns que tem cozinha, então ele é um hotel... E não tem cassino, então ele não tem cigarro. Então ele é uma ótima opção para quem busca um hotel custo-benefício que não tem a questão do cassino e do cigarro, tá? Gosto muito ele tem varandinha, gosto muito dele. A Lili perguntou se eu conheço o Hotel Planet. Conheço. O Hotel Planet Hollywood também é muito bom, porque ele tá bem localizado. Ele tá no meio da strip, de frente ali dos principais hotéis, inclusive do hotel que eu mais gosto, que é o Cosmopolitan. Ele é um hotel super jovem, super movimentado, tem vários teatros, vários shoppings. Ele tem um shoppingzinho lá dentro que é ótimo, que é o Miracle Mile, que tem todas as lojinhas que a gente adora, Victoria's Secret, todas as principais lojinhas assim que você vê nos shoppings aqui da gringa, dos Estados Unidos. Tem uma praça de alimentação enorme, então assim, coisas que funcionam ali meio que 24 horas, tem lojinha de conveniência. Então ele é um hotel muito bom sim, tá? Eu gosto sim do Planeta Hollywood. Agora eu vou responder a pergunta da Thalia com relação ao resort. Então, assim, quando você vai... aqui são informações importantes que eu vou passar para você. Quando você vai escolher o seu hotel em Las Vegas, você vai fechar o hotel, você vai chegar aqui, você precisa ter um cartão de crédito. Tá? Cartão de débito, às vezes, não funciona. Então, eles vão pedir esse cartão de crédito, por quê? Eles vão pegar um depósito, que é essa taxa que a Thalia me perguntou, que depois eles devolvem. Essa taxa vai variar de hotel para hotel. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no Cosmopolitan. Essa taxa ela é de $100 a diária.
Então, vamos supor que eu vou ficar lá 3 dias, eles vão me cobrar $300. E esses $300 é um calção, é um depósito. Então, eles vão cobrar esses $300 no meu cartão e na hora que eu for embora, eles vão devolver o meu calção. A não ser, por exemplo, que eu consumir algo na suíte do hotel. Então, se eu vou consumir, se o meu hotel tem um frigobar, igual lá no Cosmopolitan tem um frigobar. E aí lá no frigobar tem, por exemplo, algumas coisas lá pra você beber. Não tem comida, eu acho que não tem comida lá, mas tem bebida. Mas tem hotéis, por exemplo, que tem as comidinhas lá também. E tudo tem sensor. E se você tira, é 30 segundos, já vai cobrar na sua conta. Mesmo que você não consumiu. Ai, eu só olhei por curiosidade e pus de volta. Não toquem. E não adianta comer, depois comprar e repor, comprar na farmácia, porque tem sensor, gente. Não adianta querer dar um jeitinho, tá? Aí, quando você vai fazer o seu checkout, ele vai te dar a conta. Aí, se você consumiu, ele já vai descontar daquele seu depósito e vai fazer o reembolso do que você gastou. Normalmente funciona assim. Eles vão verificar se você não danificou o quarto, né? Se você não fez uma festa de arromba, se não estragou nada. Então, esse calção serve para isso. E para eles descontarem. Porque aqui, a maioria dos hotéis, hoje, você já faz o check-out automático de dentro do quarto do hotel. Alguns pela televisão, você faz ali clicando nos botões da televisão. Alguns você faz pelo próprio celular, você baixa o aplicativo. Por exemplo, a Rede MGM tem isso. E aí você faz o Cosmopolitan você faz por mensagem de texto. Não sei vocês aí do Brasil por conta do telefone, mas ou é por aplicativo ou por mensagem de texto. Então, vou dar um exemplo. Eu tive um cliente que eu preparei uma suíte para ele, que ele foi pedir a noiva em casamento. E aí a gente decorou a suíte, tudo, eles passaram a noite lá. E eles pediram um café da manhã, eu já tinha encomendado tudo. No dia seguinte, ele foi embora, eu já tinha colocado o nome dele. Ele passou na recepção para fazer o check-out lá, mas ele, por algum motivo, não conseguiu fazer. E aí eu, pelo celular, fiz o check-out da suíte, depois eles descontaram tudo no meu cartão, depois ele acertou comigo. Então, assim, é para isso que serve. Agora, se você não fizer absolutamente nada, se você não consumir nada, se você não gastar nada, quando você faz o check-out dentro de 10 dias úteis, até 10 dias úteis, depende da sua operadora do cartão, eles já vão devolver o dinheiro para você. E eles devolvem direitinho, é só você ficar acompanhando, tá? Normalmente, às vezes, até em 24, 48 horas, esse dinheiro já volta pro seu cartão. Então, talvez é legal, eu aconselho os clientes, às vezes, a trazer um cartão só para isso. Então, você traz um cartão que você vai usar só para esse depósito. Ai, gente, desculpa, tô com alergia. E depois esse dinheiro, ele vai voltar para sua conta, tá? Então, assim, ele não fica no hotel. Agora, a outra taxa que fica e que não é devolvida é a resort fee. E o que é essa praga desse resort fee, gente? Esse resort fee, na verdade, é uma taxa que os hotéis cobram. E esses hotéis, eles... cada hotel, tá? Cada hotel, eles colocam assim... por exemplo, tem hotel que é $32, tem hotel que é 28, tem hotel que é 50 e poucos. Então, assim, quanto mais caro é o hotel, mais cara é essa taxa de resort. E o que é essa taxa de resort? Para você usar a internet, é para você usar a academia do hotel, é para você usar o spa do hotel, é para você ir para a piscina, quando não tem pool party, assim, não é nada muito privado. É para você usar os amenities do hotel. Mas aí pro spa, por exemplo, se você quiser fazer massagem, você tem que pagar. Mas aí você precisa ter acesso à piscina, internet, telefone, essas outras coisas. Então, isso é o resort fee. E o resort fee, quando você vai fazer a sua reserva, a maioria das vezes está escrito lá que o resort fee você vai pagar no hotel, tá? Então, a hora que você vai chegar para fazer o check-in lá, vamos supor, você já pagou sua diária do hotel. Você já comprou lá no Booking, você já comprou aonde quer que você tenha pago, já tá tudo ok. Aí, na hora que você vai fazer o check-in, ele vai pedir, né, o seu documento de identidade, ele vai pedir o seu cartão para colocar o depósito, ele vai te falar o valor. E aí, ele vai dizer, olha, ficou um valor aqui de X, que é o do resort fee. Então, você chega lá e você tem que pagar. Então, presta muita atenção nesses valores, porque vai variar de rede para rede. E uma outra questão, quando você vai fazer o check-in no hotel, eles vão perguntar para você se você tem um carro. E aí, se você tiver o carro,
você comunica a eles, porque eles já te dão uma isenção, um desconto lá na tarifa, porque você vai pagar, sei lá, se tem tarifa no final de semana que é 25, você vai pagar a tarifa normal, que é $18 por 24 horas. Então, cada hotel tem o seu valor, tem a sua política. E aí, por exemplo, normalmente se você tá na rede MGM, você tá hospedado, sei lá, no MGM Grand, e aí você vai lá pro Bellagio, você tá com o carro, você não vai pagar, porque você já tá pagando pela rede, então você coloca lá o seu cartão e você não paga o estacionamento, tá certo? Que aí depois eles vão descontar essa conta aí do estacionamento, você vai pagar no final quando você fizer o check-out. Aí pode ser que seja descontado desses 300 ou eles vão descontar do seu cartão. Vamos supor que, sei lá, você extrapolou o valor do depósito, então eles vão cobrar essa diferença no seu cartão lá, tá certo? Holiday Inn Club at Resort é bom. Esse hotel é muito bom. Esses hotéis, eles tem vários Holiday Inns aqui. Tem um perto, tem os Hiltons também, que são muito bons. Mas ele é um hotel bom sim, viu, Mi? A gente já falou sobre isso sim, ele é um hotel bom. Eu já fui lá, não conheço o quarto, nunca entrei, mas eu tenho um cliente que já ficou e falou pra mim que ele é muito bom. Então, assim, com relação a outras informações relevantes dos hotéis, tá? Tem hotéis, por exemplo, que não tem frigobar no quarto. E aí você pode pedir um frigobar se você quiser. E aí você vai pagar uma diária deste frigobar. Então, tem hotel que é $25, tem hotel que é $30, vai depender do hotel. Então, você pode perguntar se tem. E se você reserva pelo Booking, por exemplo, ou pelo Expedia, normalmente eles listam lá se tem o frigobar no quarto. Então, fica atento a isso também. Ah, Carol, meu hotel não tem frigobar, não quero pagar $25. Eu, particularmente, acho muito caro você pagar por um frigobar vazio 25 a diária. O que eu faço e o que eu indico para as pessoas? Vá numa farmácia, num Walmart da vida ou qualquer farmácia que tem aqui na Strip, as famosas farmácias que são mini mercados, né, para quem não conhece. Chama Walgreens, chama CVS, qualquer mercadinho. E aí você compra um isopor, um coolerzinho de isopor, tamanho suficiente para você, não precisa ser, né, nada muito grande, eu acredito, porque todo hotel tem máquina de gelo gratuita. E se não tiver no seu corredor, tem algum outro corredor. Tá no corredor de cima ou no corredor de baixo. Mas normalmente, nesses hotéis que são enormes, todos os corredores têm máquina de gelo. É só você procurar pelo Ice Machine. E aí você enche o seu coolerzinho e coloca as suas coisas ali. Então eu tenho clientes que passam a viagem inteira só trocando ali o gelo do cooler e deixando as coisas no cooler. Então, por exemplo, aí você compra água, que é um item muito importante que você precisa comprar para deixar no seu quarto de hotel, porque as garrafinhas dos hotéis são caríssimas, dentro do hotel é tudo muito caro, é tudo muito overpriced, muito superfaturado. Tô falando assim, gente, uma garrafinha de água custa $5, sendo que com $5 você compra um fardinho de 12, 24, tá? É caro. Então, assim, para você deixar fruta, iogurte, coisas que você quer comer no café da manhã, lanchinhos, entendeu? Principalmente quando a gente tá falando aí de coisas que vocês podem levar para não atrapalhar aí a logística, né? O andar de vocês. Então, vocês podem deixar essas coisas no hotel, que também vão ajudar vocês a economizar e otimizar tempo. Às vezes voltou, tá com fome, quer comer uma coisinha. Então, você já tem ali cerveja, você deixa gelando ali também, porque tudo isso que você vai comprar no próprio hotel é muito caro, tá? Que mais? Sobre os hotéis. Então, tem livre acesso, como eu falei. Alguns hotéis vão pedir, por exemplo... Hoje mesmo eu tava falando com a Thali, né? Que ela vai casar e ela escolheu um hotel. E aí ela me perguntou se tinha livre acesso e tudo. Sim, a gente tem livre acesso. Mas alguns hotéis, por exemplo, na hora de subir para os quartos, se a gente não tem a chave, porque depois que aconteceu a pandemia e depois que aconteceu aquele atentado aqui em Las Vegas do tiroteio, que foi em outubro, em 2018, eu acho que foi 2018, eles aumentaram um pouco a segurança. Então, assim, os hotéis mais chiquezinhos já tinham isso, mas agora a maioria dos hotéis, eles estão pedindo a chave. Então, a gente não consegue subir e apertar os botões do elevador se a gente não tiver a chave do quarto. Que, eu coloco a chave do quarto, aperto o meu andar, ele vai me levar. E se eu subir de carona com alguém, eu não consigo apertar o botão do meu andar. Então, às vezes, quando a gente vai fazer casamentos, por exemplo, com que a gente precisa acessar o quarto do hotel dos noivos, com a fotógrafa, com a maquiagem, que a gente vai fazer um making-off, os noivos têm que descer para buscar a gente, para permitir a nossa subida, porque a gente não tem o acesso.
mas via de regra, alguns hotéis têm as piscinas. Por exemplo, se você está hospedado num hotel que não tem piscina, que tem piscina, mas não é uma piscina, ó, vamos dar um exemplo aqui. O Hotel Luxor. Aí você quer muito ir na piscina do Hotel Caesars Palace ou na piscina do Hotel Planeta Hollywood, que tem uma piscina lá com onda, por exemplo, que você quer visitar, ou a piscina do Mandalay Bay. Você pode pagar um day use, tá? Tem alguns hotéis que você pode pagar o day pass e você pode utilizar as piscinas dos outros hotéis. E isso não é pool party, isso não é festa na piscina, como por exemplo, a piscina do Caesars você pode pagar para usar, a piscina do Encore você pode pagar para usar. Então, tem a piscina do Hotel Sahara também, que você paga para entrar, do Fontainebleau você paga para entrar, tem o day use. Então, são hotéis mais sofisticados e que você pode usar, você pode pagar para poder utilizar se você quiser, tá? E aí, claro que na época do verão, as famosas pool parties, aí tem a balada na piscina. Não são todos os hotéis que têm as pool parties. Então, você tem que só observar qual é o hotel que tem, para você entender a diferença, se você quer fazer um day use ou se você quer ir para uma piscina, para uma balada que realmente tem uma pool party lá, tá? Outra informação sobre os hotéis. Os hotéis temáticos, por exemplo, a gente tá falando aqui de alguns, eu vou falar para vocês. O primeiro deles é o Hotel Luxor, que a gente tem o Hotel do Egito. Ele tem algumas particularidades, algumas curiosidades, inclusive eu já gravei um vídeo sobre ele, em breve eu vou soltar aqui para vocês. Então, você entra, você tá dentro de uma pirâmide. Então, o elevador dele, ele vai no... Então, é engraçado, porque ele vai na diagonal. E os quartos dos hotéis que estão na pirâmide realmente fica assim, com a parede nesse formato. Ai, gente, desculpa. O próximo hotel temático, ao lado dele é o Excalibur, que é o hotel medieval. Então, ele tem um formato de castelo, ele é medieval. Aí a gente tem o Hotel New York, New York, que também ele imita as torres de Nova York. Então, cada torre do hotel tem os quartos, chama uma torre Empire State Building, Rockefeller. Então, cada torre do hotel é um prédio de Nova York. Depois a gente tem o Hotel Planeta Hollywood, que ele tinha uma temática árabe. Então, se você entra... Hoje ele não tem mais, né? Mas ainda dentro tem uns resquícios árabes, porque antigamente ele era um hotel árabe. A gente tem o Bellagio, que é inspirado em Lago de Como, na Itália. A gente tem o Hotel Paris, que tem a réplica da Torre Eiffel. Tem 3 réplicas da Torre Eiffel no mundo, uma delas está aqui em Las Vegas. Ela é exatamente metade da altura da original. O projeto era que seria alta como, mas como a gente está perto do aeroporto, não pôde. Então, ela é uma réplica fidedigna da original. Aí a gente tem o Hotel Caesars Palace, que é um hotel que remete a Roma, então ele tem muito essa coisa romana. Depois a gente tem o Venetian, que é réplica de Veneza. Então esses são os principais hotéis temáticos que a gente tem por aqui. E aí cada um deles tem as suas atrações, tem as suas particularidades, e você pode entrar, fotografar, tirar foto, tem as fontes, tem o jardim. Então cada hotel tem a sua atração específica. Os outros hotéis que não são temáticos são hotéis mais luxuosos, são hotéis que têm coisas que vale a pena você visitar, tem algumas atrações escondidas, bares escondidos, coisas que realmente são muito legais e diferentes, e vale sim a pena você conhecer. Então, deixa eu colocar a minha bateria aqui, senão a bateria vai cair aqui no meio da live, que eu esqueci de pôr o telefone para carregar. Então, assim, essas coisas a gente tem que levar em consideração quando a gente vai escolher o nosso hotel em Las Vegas, tá? Que eu falei pra vocês sobre esses erros, falei pra vocês sobre as principais informações dos hotéis, vocês prestarem atenção na questão do resort fee, pra vocês olharem a questão da taxa de resort, a questão do estacionamento, que é uma coisa que muita gente me pergunta também. Carol, todos os estacionamentos são pagos nos hotéis? Não, não são todos, mas eu vou falar assim, 95% são. Antigamente, nos bons tempos, quando eu me mudei para Las Vegas, era tudo gratuito. Gente, a gente não pagava estacionamento e era uma benção, era tudo grátis. Hoje não mais, tá? Eu acredito que o único hotel que não cobra estacionamento por um tempo, mas ele cobra, é o Hotel Wynn Encore, que você pode estacionar lá dentro de 3 horas. E aí você não cobra nada, tá? E aí você pode sair, mas passou das 3 horas você vai pagar o estacionamento. Qual é um outro hotel? Um que não cobrava e hoje cobra é o Hotel Venetian.
Ah, eu acho que o Stratosfera, o Strat, que era o antigo Stratosfera, não cobra. Não cobra, porque a última vez que eu fui lá não tava cobrando. Os hotéis da Fremont, o Golden Nugget tá cobrando, o Circa tá cobrando. E todos os outros hotéis cobram. Então, assim, por isso que eu falo que você tem que pensar bem se você vai querer alugar um carro para vir para Las Vegas. Porque o mais legal de Vegas, na minha opinião, é você andar. Você caminhar. Então, quando você vai montar o seu roteiro, você vai organizar a sua logística, né? Então, a gente organiza por blocos. Então, você vai aproveitar para fazer as suas atrações dentro daquele bloco de tempo, daquele bloco do pedaço ali que você vai estar. E aí, se for para ir para um outro local, voltar para o hotel, aí você pode pegar um transporte público, um ônibus, você pode pegar um monorail, você pode pegar um táxi, ou ir a pé mesmo, tá? Voltar para o seu hotel, para depois você aproveitar mais. Então, assim, prestar atenção nisso, porque aí você pode beber, você vai ver as pessoas bebendo na rua, porque isso é uma coisa muito comum em Las Vegas, que você pode beber. Então, às vezes, você pega uma bebida dentro de um cassino, você sai pra rua com essa bebida, você só não pode levar vidro. Mas você coloca num copo de plástico, ou se você leva uma latinha de alumínio, ou se você tá com latinha, ou aqueles drinks bem compridos que o pessoal toma aqui, você vai estar bebendo. Então, você não vai querer ficar dirigindo. E outra coisa que eu acho inconveniente para quem não conhece a cidade, esse entra e sai com o carro dos estacionamentos. Porque, às vezes, o estacionamento é do outro lado, aí é tudo muito grande, aí você se perde, aí você esquece onde você deixou o carro. Então, assim, aí você tá bebendo. Então, você acaba ficando meio que preso. E aí você tem, às vezes, 50 minutos, 90 minutos gratuito no estacionamento. E aí você se perdeu, ou você ficou mais tempo, porque você quis ver uma atração, foi comer, não sei o que. Na hora que você volta, você tem que pagar. Além do seu hotel, você também paga do outro hotel. Então, realmente não vale a pena. É minha opinião. Outra coisa, com relação às redes de hotéis. A gente tem algumas redes de hotéis aqui em Las Vegas. As principais que dominam Las Vegas é a rede MGM e a rede Caesars, tá? São as duas maiores redes que são concorrentes aqui em Las Vegas. Então, hotéis rede MGM, tá? A gente tá falando aí do hotel Mandalay Bay, do hotel W, a gente tá falando do hotel Luxor, a gente tá falando do hotel Excalibur, New York, New York, a gente tá falando do hotel MGM, a gente tá falando do Parque MGM, a gente tá falando do Cosmopolitan, do Aria e do Bellagio. Esses hotéis, a grande maioria deles ficam olhando assim, na rua. Se eu tô na placa de Las Vegas, que a gente considera o começo da Strip, esses hotéis todos eles vão ficar do meu lado esquerdo. O único hotel da rede MGM que tá do lado direito é o hotel MGM mesmo. O resto, todos eles ficam nessa primeira leva de hotéis, descendo da placa sentido Fremont, tá? Depois a gente começa com os hotéis da rede Caesars Palace, que a gente tem o Planeta Hollywood, a gente tem o Hotel Paris, e eles já estão do outro lado da rua. A gente tem o The Crown, a gente tem o Flamingo, e a gente tem o The Link, a gente tem o Harrah's. E aí, o único que está do lado contrário, de frente, é o Caesars Palace, que está do lado ali do Bellagio. Mesma coisa com o MGM, então tem essa troca, tá? Depois a gente tem o hotel Treasure Island, Venetian e Palazzo, que pertencem a um grupo. Depois a gente tem o hotel Wynn Core, que também pertence a um grupo. Depois a gente tem o hotel Resort World, que também pertence a um grupo, que lá dentro são 3 hotéis. É o Hilton, o Krause, não sei o que lá, que eu esqueço, e o Resort World Hotel. Depois a gente tem Circus, depois a gente tem Fontainebleau, que é um hotel novo. Depois a gente tem Sahara, que também é independente. A gente tem o Strat. E aí a gente começa já a parte antiga, descendo para Downtown, onde tem os outros hotéis. Nesse meio tempo, tem outros hotéisinhos aí. A gente tem os hotéis nas paralelas, por exemplo, principalmente ali perto do centro de convenções. A gente também tem alguns hotéis, e esses hotéis eles podem ser hotéis da rede Holiday Inn. A gente tem hotéis da rede Hilton, que são esses hotéis mais baratinhos, que quando você viaja, por exemplo, aos Estados Unidos, você encontra esses hotéis, tá? Então, às vezes, custo-benefício deles podem ser bons também. O problema é que eles não estão na Strip, eles sempre ficam um pouquinho mais para baixo, perto do centro de convenções. Tem o Westgate também, que é um hotel bem antigão. Quem assistiu o filme do Elvis, foi lá que o Elvis morou, naquela penthouse, foi lá que ele ficou hospedado.
Então, assim, questão de hotéis, eu acho que custo-benefício, localização, vale muito a pena. E agora, para fechar, eu vou falar para vocês, assim, os principais hotéis que eu acho que vale a pena vocês olharem, porque eles têm um excelente custo-benefício em termos de preço e localização. Então, anota aí. O primeiro deles é o The Link. Ele é um hotel da rede Caesars Palace. Ele é um hotel que ele fica no meio da Strip, praticamente. De frente dele, nós temos o Hotel Caesars. Ele é um hotel que ele tá bem localizado. Ele costuma ter uma tarifa muito barata, tá? E o custo-benefício dele é muito bom, porque ele é um hotel que foi reformado. Então, ele tá todo novo. Todo novo, tá? Ele é um hotel que tem alimentação 24 horas. Ele é um hotel que tem muita coisa ali por perto para você fazer. Tem farmácia do lado. Tem uma ruinha ali, que é a Rua da Roda Gigante, que tem restaurantes, que tem barzinhos, que tem várias coisas por ali. Então, assim, o custo-benefício dele é excelente. Um outro hotel que eu recomendo, que o custo-benefício dele costuma ser bom também, é o que está do lado, que é o Horseshoe, que era o antigo Bally's, que acho que na sequência aí que eu falei dos hotéis, eu pulei ele. Ele fica ao lado do Hotel Paris e em frente ao Bellagio. Ele também costuma ter um preço bom e ele é da rede Caesars, tá? Um outro hotel que vale a pena vocês olharem para ficar rede MGM, é o The Park MGM, tá? Porque não pode fumar no cassino. Então, assim, ele tem esse custo-benefício porque a gente não tem cigarro. O Hotel New York também tem um custo-benefício legal. O próprio Hotel MGM, tá? Ele costuma ter, às vezes, tarifas legais. E aí, os mais em conta da rede MGM fica um pouquinho mais afastado, mas tem o monorail gratuito, que é o Hotel Luxor e o Hotel Excalibur. Entre esses dois, eu prefiro o Hotel Luxor do que o Excalibur. O Excalibur é mais antigo, então eu acho o Hotel Luxor melhor. Especialmente se você for ficar na torre que não é a da pirâmide. Você fica na outra torre, tá? Outro hotel que eu acho que é legal ali na Strip, custo-benefício, o Planeta Hollywood, como alguém aqui perguntou. Esse MGM Signature também é legal, que ele mudou o nome, eu não vou lembrar agora o nome, mas ele é bom. E o que mais que eu consigo pensar assim? Os outros, não que não são bons, mas assim, são hotéis mais caros, né? Então a gente tá falando aí de um preço maior, tá? De tarifas. Então, quando vocês forem pesquisar por hotel, olhem, classificação acima de 7,5, 8. Uma outra informação importante, gente, aqui nos hotéis, dificilmente um hotel vai ter café da manhã incluído aqui em Las Vegas, tá? Dificilmente. Ao contrário de Orlando, ao contrário de Miami, ao contrário de Nova York, que tem a opção do café da manhã incluído. Eu, quando vou viajar, sempre gosto de fazer o filtro lá nessas plataformas para colocar um hotel com café da manhã incluso. Então, aqui em Las Vegas, você esquece isso, tá? Se eu não me engano, na minha planilha que eu tenho, que eu fiz dos hotéis, que é a mais completa, mega blast de todas, eu acho que são 2 hotéis ali que tem opção só com café da manhã incluído. O resto, não tem, gente, não tem. Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês sobre os hotéis. E aí, com relação ao hotel, se vocês quiserem essa planilha, eu vou pedir para vocês me chamarem no direct. E aí, vocês comentarem, falar para mim que você quer a planilha dos hotéis. Que aí eu mando para vocês. Não é robozinho, não é nada. Eu mesmo tenho que copiar o link e mandar para vocês. Essa planilha, ela foi finalizada ano passado, então ela tá a mais atualizada possível. E o que tem lá? Vocês vão ver os hotéis pela rede, vocês vão ver taxa de resort fee, taxa de estacionamento, vocês vão ver localização, atrações que tem nesses hotéis, se tem cassino, se não tem cassino, se tem frigobar, se não tem, se tem balada, enfim, é um resumo, tá? Então, assim, já dá pra você meio que se situar, se ele tá na strip, se ele tá fora da strip. Então, assim, é uma planilha bem legal que eu preparei pra vocês. Então, quem quiser essa planilha, ela é gratuita, tá, gente? Eu fiz essa planilha até pra facilitar a minha vida, pra colocar ali o maior número de informações possíveis, porque, assim, eu moro aqui em Vegas desde 2011. E já teve hotel que já deixou de existir, já tem hotel novo, eles vivem atualizando essas informações, os hotéis mudam de nome.
Então, assim, muda a rede, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente sempre precisa ficar antenada. Então, facilita a minha vida. Então, eu coloco essa planilha lá, porque aí vocês vão ver pelo nome, vocês vão pegar algumas informações que estão ali, que eu coloquei, que são relevantes. Porque, por exemplo, se você tem como critério, eu tô indo com criança, ou eu tenho muita alergia de cigarro, então eu quero um hotel que não tem cassino. Quais são as minhas opções em Las Vegas? Então, às vezes, você fazer essa pesquisa por conta própria vai ser complicado. Então, eu já fiz essa pesquisa pra você, já coloquei lá na bendita da tabela, tá bom? Então, ó, Lili e Vanísia, vocês vão lá no meu direct quando eu terminar a live, porque senão eu vou esquecer. Vão lá no meu direct e me fala que vocês estavam aqui na live e me pede a planilha que eu mando pra vocês, tá bom? Gente, ficou alguma dúvida com relação aos hotéis? Vocês querem me perguntar alguma coisa antes de eu encerrar? Acho que eu respondi todo mundo, né, que tava aqui. Deixa eu só olhar aqui. Essa live ajudou? Me deixa saber. Me deixa aqui o seu feedback, por favor, ou me deixa lá no direct. Se vocês também quiserem entrar no grupo do WhatsApp que eu tenho, que eu tô passando para vocês as informações, me passa. Me fala sobre as dúvidas de vocês, tá? Quem quiser a questão do roteiro personalizado, eu tô aqui para ajudar. E vamos embora, gente. Vamos fazer da melhor experiência possível para vocês de Las Vegas. Eu tô trazendo para vocês essa série de lives, então toda terça-feira a gente tem live aqui. Essa semana eu fiz na quinta porque eu tava doente, tava bem gripada. Então, toda terça-feira o meu compromisso, a não ser que eu não possa, tipo assim, gente, a não ser que, nossa, aconteceu... A não ser que aconteceu, assim, uma tragédia, sabe? Ou eu vou ter um casamento, ou alguma coisa igual essa semana, né? Que eu fiquei doente. Mas a gente dá um jeito de remarcar, mas o meu compromisso é de estar fazendo as lives diárias aqui para estar trazendo essas informações relevantes para vocês. As lives não ficam salvas, né? Por quê? O meu motivo aqui eu tô trazendo para vocês as informações, me comprometendo de estar vindo aqui responder, mas eu também espero o compromisso de vocês aqui e me ajuda, né? Me ajuda indicando o perfil, vocês me ajudam a crescer, me ajuda a transmitir essa mensagem para todo mundo que precisa. E se eu puder ajudar e contribuir com a viagem de vocês, com roteiros, com dicas, com as informações, vai ser um prazer. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, o meu contato tá no WhatsApp, tá no link da bio. Podem me chamar no direct. Às vezes eu não consigo responder todo mundo rapidamente, mas eu tô aqui para ajudar. Combinado, gente? Muito obrigada pelo feedback, tá? Fico feliz que vocês estão gostando das lives. Eu gosto de contar tudo mesmo, eu não fico escondendo nada, porque eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais vocês vão poder aproveitar da real Las Vegas e sair dessa coisa do óbvio, do mais do mesmo, de evitar cair em furadas, e a minha missão aqui tá sendo essa, tá bom? Muito obrigada pelo tempo de vocês. E quem quiser a planilha dos hotéis, então me chama lá no direct que eu mando pra vocês, combinado? Gente, um beijo grande, até na próxima semana, terça-feira. Eu aviso pra vocês se eu vou conseguir fazer na terça-feira a live da semana que vem também, porque eu vou estar fazendo uma produção com um canal de TV. Então, provavelmente, se não for na terça, vai ser na quinta ou na sexta, mas a gente tem live semana que vem, tá bom? Prometo. E aí, daqui a pouco também eu falo pra vocês o tema. Se quiserem sugestões de tema também, só me avisar. Carol, fala um pouco mais sobre isso. Quando eu abrir caixinha de perguntas, gente, coloca lá as dúvidas de vocês que eu vou respondendo. E juntos aí a gente vai crescendo, compartilhando pra gente fazer uma viagem incrível aqui pra Las Vegas. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau.